Os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Meus queridos irmãos, hoje celebramos o Domingo da Santíssima Trindade. No Evangelho de hoje, Jesus, que é o enviado do Pai, ele envia os discípulos em missão e lembra aos discípulos que eles devem anunciar o seu Evangelho, o seu reino, e devem batizar todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Jesus nos revela o grande mistério da fé cristã, que é Deus unitrino. Nós cristãos professamos a fé em um Deus que é uno e trino, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor. Na pessoa de Jesus, nós temos a compreensão pedagógica desse Deus unitrino. Em Jesus, nós contemplamos a voz do Pai e, como dizia São João Paulo II, o rosto humano de Deus. No ministério de Jesus, nós contemplamos a ação do Espírito Santo na história dos homens. Enfim, em Jesus, nós compreendemos uma realidade de amor que toca o ser de Deus, que toca o mais profundo de Deus, que é o mistério de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aprendemos na nossa catequese que Deus Pai cria, que Deus Filho salva e que Deus Espírito santifica. Porém, não podemos esquecer que quando Deus cria com o Filho e com o Espírito. Quando Deus salva no Filho, o Filho salva com o Pai e o Espírito. E quando o Filho santifica, ele santifica com o Pai e com o Filho. Logo, nenhuma das pessoas age sozinha. Embora uma das pessoas, na economia salvífica, age de maneira específica, mas as 3 pessoas, na economia da salvação, agem conjuntamente. Por quê? Esse Deus unitrino, esse mistério de amor não se separa. Nunca. Também vale lembrar que se professamos a fé em um Deus que é amor, um Deus em pessoas 3, se professamos a fé nesse Deus que é amor, essa experiência de Deus unitrino, essa experiência de Deus amor, deve também tocar a nossa vida cristã de maneira concreta. O cristão que de fato professa fé em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, deve também esforçar-se na sua vida ser reflexo desse Deus comunhão de amor. Como? De que maneira? Procurando, no cotidiano, viver em comunhão com os irmãos, procurando servir a todos, procurando cultivar no dia a dia os valores ensinados por Jesus, que levam à comunhão. Enfim, aquele que professa de fato a fé na Trindade é instrumento de comunhão entre os homens, é instrumento de comunhão com seus irmãos. Esses dias eu meditava no diário do irmão Christopher, um mártir da Argélia, que dizia que quando rezava a Deus unitrino, sentia que o seu coração, onde estava, mesmo na clausura, ele deve ir ao encontro de todos os irmãos. Aquele que professa a comunhão do Deus unitrino deve ir ao encontro de todos. Queridos irmãos e irmãs, somos convidados nesse domingo da Santíssima Trindade a ser um instrumento de comunhão e de fraternidade uns para com os outros. Nessa humanidade tão ferida, tão sofrida, tão dividida, o maior testemunho que podemos dar da nossa fé em Deus unitrino é ser um instrumento de comunhão, é ser um instrumento de fraternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.